Fala galera, aqui é o Pedro dentro do Degrau Nerd e, gente, hoje eu vou trazer um diferencial hoje pro canal por causa de um dos nossos inscritos. Ele me perguntou, porque recentemente eu comecei a fazer alguns shortzinhos de HQ, né? E de HQ, diversos tipos de HQs para fazer isso, para mostrar minha coleção, no caso, que eu tenho. E, cara, ele começou a perguntar para mim, ele me perguntou como começar uma coleção de HQ, né? Eu respondi a ele, no caso, demorou um tempinho, mas desculpe, mas é que tem muita coisa para fazer, então não dá para ver todo mundo e aí a gente tem que resolver muita coisa, mas quando eu posso dou uma lida e respondo quem puder. Eu vou dar uma opinião, mostrando a minha opinião, como eu comecei, do meu exemplo, que pode ser o começo do exemplo de vocês, no caso. Antes de vocês entendam, quando eu comecei minha primeira coleção de HQ, não foi basicamente de HQ, foi de mangá, no caso. Há muito tempo eu comecei a ler, na verdade, a minha primeira, basicamente, quadrinho que eu comecei a ler, além de mangá, também foi Turma da Mônica. E eu tenho até hoje, desculpa gente, eu tenho até hoje ela aqui, ó, Turma da Mônica Super-Heróis, na época. Vou deixar aqui a imagem já ampliada para vocês. E aí eu comecei a ler isso, tinha muita Turma da Mônica, que minha mãe e meu pai comprava na época para mim, no caso. E depois eu passei a querer ler mangá. Por quê? Porque eu comecei a ver um certo anime chamado Cavaleiro do Zodíaco. E aí eu comecei a ler mangá por causa disso. Muito mangá. Eu tinha coleção de Yu Yu Hakusho, eu tinha a coleção de Naruto, de Dragon Ball Z, tinha a coleção de coisa. Depois, quando eu comecei a ler mangá, eu comecei a ver as animações. Esse período que me atraiu eu fui vendo que eu gostava. Essa é uma dica que eu dou. Vê o que você gosta. Não vai porque você falou, eu gosto mais do Batman. Então começa a ler os clássicos do Batman. O que o Batman fez, Cavaleiro das Trevas e tudo mais. Eu vou ter que mostrar um aqui também. Então o que aconteceu? Voltando. Eu tenho que fazer isso para não sair do foco. Então o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso. Lançou Cavaleiros na época e eu comecei a ler Cavaleiro do Zodíaco. A primeira vez que eu comecei a ler Cavaleiro do Zodíaco foi por essa edição. A edição onde aparecem os Cavaleiros Negros. Que eu gostei. Não sei porquê. Época era legal, os Cavaleiros Negros com a armadura preta e tal. Eu gostava, achei maneiro. Então eu comecei a ler para aquela edição de mangá. E aí eu comecei a ler, e aí comecei a recomprar na época, porque naquela época era mais barato que hoje em dia, no caso. E eu comprava também umas coleções que vinham de Cavaleiro do Zodíaco. 5 coleções que vinham de Cavaleiro do Zodíaco, e eu começava a fazer isso. Depois, quando eu comecei a ler muito mangá, até chegar num ponto. Então eu migrei tanto para os quadrinhos da DC. Eu já li algumas coisas, como Piada Mortal, do Batman. Um bom início é você ler Batman. Batman é bem legal. Eu li também na época, mas também perdi Cavaleiro das Trevas. Aqui, ó, Cavaleiro das Trevas. E também comecei, como eu falei para você, a ler os mangá. Até esse aqui eu li muito, tinha muito ele. Depois eu comecei a ler online, no caso, com aqueles sites meio barateáveis, vamos dizer assim. Porque era muito difícil você ter dinheiro para comprar muita coisa e sair todo mês. Basicamente, as minhas coleções maiores foram de mangá, que depois eu me livrei na época. Me arrependo hoje, mas me livrei, no caso. Então, essa é uma opção porque eu estou dando para vocês. Eu já estou contando um pouquinho da minha história de vida nesse ponto. Depois, quando eu saí de ler os mangá, eu comecei ainda a assistir os animes, ver as séries. Foi um momento que eu migrei muito para ver muita série e filme, e comecei a pegar quadrinho. Quadrinho eu comecei a ler. Comecei a ler Cavaleiro das Trevas, comecei a ler outros clássicos, Reino da Manhã, o Superman, Astro Solar, muita coisa que dá para ser adaptado, isso é outra coisa. E
Com isso eu comecei a ver isso. Então a minha maior dica que eu dou para quem quer começar uma coleção de HQ é começar você pegar o que você gosta de ler, entendeu? Uma coleção pode ser uma coleção de HQ, pode ser uma coleção de quadrinho, pode ser uma coleção de mangá, pode ser uma coleção de light novel, pode ser coleção de tudo que você possa colecionar. A coleção é basicamente isso. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, não só para essa pessoa que me perguntou, para todo mundo. Comece a ler o que você prefere você gostar de fazer. Isso não só em leitura, em tudo na vida. Então é basicamente isso. Eu comecei a ler dos mangá, depois migrei para os quadrinhos, e aí hoje em dia eu interlalo entre os dois, entre mangá, quadrinho, vídeo e tudo mais, entendeu? Essa é a minha opinião. É bem simples, rápido, foi uma boa dica dos nossos colaboradores, no caso. E também, gente, se vocês quiserem dar dicas, além dessa dica, outras dicas de filmes, dicas de coisa, ou até filmes também para a gente analisar, ou séries para a gente analisar, vocês podem deixar lá, que uma hora ou outra a gente vai pegar e vai ou transformar em vídeo, ou em debate, ou alguma coisa. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa explicação, se inscreve no canal, aperta o sininho, dá like e também continue vendo nossos quadros também, como relembrar a bancada do Ogro, os shortzinhos de HQ também, que vai sair mais. Então, gente, até mais e valeu!